E o novo executivo de futebol, Marcelo Paz, já fez as suas duas primeiras contratações administrativas para o Corinthians. A atacante paraguaio Ángel Romero está nas suas últimas horas de contrato com o Timão e até o momento não temos nenhum posicionamento oficial, nem do Corinthians e nem do jogador. E a CBF definiu a data da Supercopa do Brasil do nosso Corinthians contra o Flamengo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre definição de jogo, que poderá significar o primeiro título do Timão da temporada de 2026. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, definiu a data da Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil, que reúne o campeão da Copa do Brasil, o nosso Timão, com o campeão brasileiro, que é o Flamengo. Uma competição que praticamente abre a temporada com um torneio oficial da CBF, apenas uma partida, mas que já vale um título e a cada ano vem ganhando cada vez mais importância. Torneio que na verdade teve início lá na década de 90, depois acabou ficando alguns anos sem ter essa disputa, mas em 2020 retornou e desde então todos os anos vem acontecendo e a rivalidade vem aumentando cada vez mais. Nesse ano, como eu disse, a disputa será entre o nosso Corinthians contra o Flamengo. Inicialmente, essa disputa estava prevista para acontecer no dia 24 de janeiro, mas nesta quarta-feira, 31 de dezembro, último dia do ano de 2025, a CBF definiu. E esse jogo, essa primeira disputa da CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, vai acontecer no dia 1º de fevereiro no estádio Mané Garrincha. Corinthians que iniciará a temporada 2026 no Campeonato Paulista no dia 11 contra a equipe da Ponte Preta. No dia 1º, Corinthians teria um compromisso pelo Campeonato Paulista contra o Capivariano, mas esse jogo teve que ser mudado, então confirmado Corinthians e Flamengo Supercopa do Brasil, dia 1º de fevereiro. Minha opinião quanto à confirmação da data da Supercopa do Brasil é a seguinte: Supercopa do Brasil que vem ganhando, vem se tornando cada vez mais uma rivalidade, vai ficando cada vez mais acirrado. O Corinthians que conquistou a competição em 1991 contra o próprio Flamengo, gol marcado pelo Neto, e mais uma vez teremos a oportunidade de uma disputa de título no início da temporada. É muito importante. Eu acredito que você, de repente, ter uma disputa contra um dos principais rivais do país e conseguir êxito, conseguir vencer, acaba aumentando a confiança, principalmente se tratando de um início de temporada. Então, o Corinthians já vai colocar na sua programação, dia 3 de janeiro, no próximo sábado, os jogadores se reapresentarão no CT Dr. Joaquim Grava, preparação visando a estreia na temporada, que será no dia 11, contra a Ponte Preta na Neoquímica Arena pelo Campeonato Paulista, e já com esse compromisso importantíssimo agendado no dia 1º de fevereiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Corinthians vai jogar contra o Flamengo e já vale título, vale o troféu da Supercopa do Brasil. Agora vamos falar sobre o paraguaio Ángel Romero, que está a poucas horas de ter o seu vínculo, o seu contrato se encerrando com o Corinthians, e até o momento que eu gravei esse vídeo, não temos nenhuma confirmação oficial, nem do Corinthians e nem do jogador, sobre permanecer ou se realmente o Romero não ficará na próxima temporada, que se inicia daqui a pouco, aliás, o próximo ano. O Romero, sem dúvida nenhuma, é um dos jogadores que acabou escrevendo a sua história no Corinthians nos últimos anos. Romero,
que chegou ao Corinthians lá em 2014, jogador desconhecido, demorou um tempo para conseguir se firmar e se adaptar, e quando começou a ter uma sequência e conseguiu demonstrar um retorno, o Romero aos poucos foi ganhando muita importância e acabou, por exemplo, conquistando o Campeonato Brasileiro 2015, 2017 o Romero foi protagonista, jogador que, como eu disse, chegou em 2014, saiu em 2019 após desacordo de renovação de contrato e retornou em 2023. O contrato do Romero vence hoje, 31 de dezembro de 2025. A partir de amanhã, o Romero não terá mais nenhum vínculo com o Corinthians. Até o momento, o que sabemos é que o jogador não ficará. Rumores que se falam, mas ainda não temos nada oficial, nem do Corinthians e nem do jogador. Então estamos a poucas horas do fim do contrato do Romero, a partir do dia 1º, meia-noite, será dia 1º de janeiro, ano novo, e o Romero não terá contrato com o Corinthians e isso acaba incomodando alguns torcedores, muitos achando que a situação do Romero deveria ter sido resolvida antes. Eu, particularmente, gostaria que isso deveria ter acontecido e até o momento estamos com essa dúvida. A tendência é pela não permanência. Lembrando que tivemos uma informação que o Romero aceitou diminuir pela metade o seu salário, então vamos ficar na expectativa das próximas horas se teremos algum comunicado oficial, de repente uma despedida do Romero ou uma confirmação que ele vai ficar. Vamos então continuar aguardando. Até o momento, nada oficial. Minha opinião quanto à situação do Romero é a seguinte: primeiramente, muitos podem falar, mas capitão, contrato encerrando, não tem mais vínculo, o jogador não vai ficar, simplesmente vai embora e acabou. Primeiramente, estamos falando de um jogador que, ao meu ponto de vista, tem que sair de uma forma como uma homenagem mesmo. Eu, particularmente, gosto muito do Romero. Estamos falando de um jogador que conseguiu escrever a sua história dentro do clube, não não somente pelos títulos conquistados, ser o segundo maior artilheiro da Neoquímica Arena, o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Corinthians. O Romero conquistou 6 títulos com a camisa do Timão, mas sim por tudo que ele fez dentro de campo. O Romero é um exemplo de entrega, de raça, de dedicação. Por isso que eu acho que ele deveria ficar pelo menos mais um ano. Fala-se que ele ofereceu reduzir o salário pela metade. Isso para mim é comprometimento, mas até o momento nada decisivo. Por isso que eu falo para vocês, nada oficial. Na minha visão, o Romero, sabendo mesmo que ele vai embora, ele vai escrever um texto, vai se despedir de nós corintianos, vai se despedir, claro, e o Corinthians também eu acredito que vai fazer uma nota, pelo menos, agradecendo o Romero pelos serviços prestados. Até o momento, não temos nada disso. Assim também como o Corinthians tem outros 3 jogadores na situação do Romero, Thales, e o Thales parece que realmente vai embora. O Romero também não foi bem no segundo semestre, mas o Thales tem contrato com o New York City, deverá voltar para lá. O Corinthians não tem interesse na renovação do empréstimo. O Fabrício Angileri também vai ter seu contrato encerrado, já começaram as primeiras conversas com o Marcelo Paz. E o Maicon, que temos informação que já tem um contrato verbal do Corinthians com o Shakhtar pela permanência dele. Para mim, no caso do Romero, deveria se ter resolvido antes. Estamos falando de um jogador muito identificado com o clube, mas vamos aguardar. Já tem muita gente homenageando, se despedindo do Romero nas redes sociais. Eu particularmente agradeço muito o Romero, caso realmente ele vá embora, mas quando for confirmado, absolutamente que eu vou fazer outro vídeo confirmando permanência ou a saída realmente dele. Enfim, estamos falando de um jogador com muita identificação com o clube. Vamos continuar aguardando as oficializações. Capitão, mas terminando o contrato é oficial. Mas já falei para vocês, uma nota, uma despedida deverá acontecer. E agora vamos falar sobre as 2 primeiras contratações do novo executivo de futebol, Marcelo Paz, que não é ninguém para dentro de campo, nenhum reforço para o elenco, e sim 2 reforços administrativos, 2 contratações administrativas do novo executivo de futebol do Timão. A era Marcelo Paz já começou no Corinthians, conforme acompanhamos desde o último sábado, 27 de dezembro. E com os dias passando, o Marcelo Paz
se introduzindo no sistema de trabalhos e tudo mais, as mudanças nos bastidores do CT começaram e estão, na verdade, acelerando. O novo executivo já iniciou ajustes importantes na estrutura interna e já definiu situações para saídas que eram dadas como certas, como por exemplo, dois profissionais estão deixando o timão, o Hamilton Correia, que era responsável pela área administrativa de logística do futebol, ele que provavelmente vai para a equipe do Cruzeiro. O Zeca, que era um funcionário praticamente do Fabinho Soldado, um homem de confiança do Fabinho Soldado, e está de saída do Corinthians para acompanhar o Fabinho Soldado no Internacional. Para recompor o setor, o Marcelo Paz optou por dois nomes de extrema confiança dele que trabalharam com ele na equipe do Fortaleza. Primeiramente, o Thiago Aires, executivo de operações do Fortaleza, era executivo de operações do Fortaleza, assumirá a área administrativa. O Júlio Manso, então supervisor do Fortaleza, ficará responsável pela supervisão e logística do departamento de futebol. Ambos absolutamente que vão chegar com total respaldo do Marcelo Paz, são muito bem avaliados nos bastidores, pelo que eles fizeram na equipe do Fortaleza. Então, estamos falando das duas primeiras contratações do Marcelo Paz, dois profissionais administrativos que chegam junto com o novo executivo de futebol. A minha opinião quanto a essas duas primeiras contratações do Marcelo Paz no Corinthians é a seguinte: então, já temos as duas primeiras contratações do Marcelo Paz no Timão e são dois profissionais para os setores administrativos. Sendo muito sincero com vocês, não conhecia os profissionais, nenhum dos dois, mas absolutamente que fica a questão da confiança por serem pessoas da confiança do Marcelo Paz, estão vindo sobre as indicações dele, está contratando e são dois indicados por ele. Na questão dos dois que estão saindo, o Hamilton Correia e também o Zeca, eu informei a vocês há alguns dias atrás que muitas mudanças vão acontecer no CT. A intenção da diretoria é tirar todas as pessoas que têm ligações, tinham ligações mais próximas do Fabinho Soldado, então essas mudanças começaram. Então, esses dois profissionais vêm com o Marcelo Paz que vai se reapresentar no dia 3, vai se apresentar, aliás, com a reapresentação dos jogadores no dia 13 de janeiro, e eu acredito que ele estando no CT, ele ali já acompanhando o dia a dia, algumas outras mudanças deverão acontecer, mas por enquanto, dois saindo, que é o Zeca e o Hamilton Correia, e dois chegando, o Thiago Aires e também o Júlio Manso. Então, as duas primeiras contratações do Marcelo Paz no nosso Corinthians. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham de toda a situação que está acontecendo com o Ángel Romero. Até o momento, nada oficial sobre saída ou permanência do jogador. O que vocês acham que vai acontecer? Realmente ele deverá sair? E quanto à confirmação da data Supercopa do Brasil, Corinthians e Flamengo, 1º de fevereiro, o que vocês acham? Já temos chances aí de conquistar nosso primeiro título da temporada. Eu tenho confiança. E sobre as duas primeiras contratações do Marcelo Paz, contratações administrativas. Vocês acham que o Marcelo Paz fará grandes mudanças e teremos um departamento de futebol bem profissional, sem intromissão política? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!